Carlos Góes Montalvão é um advogado competente e bem-sucedido, mas nem sempre exerceu a advocacia. José Carlos Góes Montalvão viveu mais da metade da sua vida exercendo o jornalismo. É jornalista profissional, atuou em veículos da mídia do estado da Bahia, como o Jornal à Tarde, como a TV Itapuã, e também trabalhou na mídia do estado de Sergipe, nos jornais Gazeta de Sergipe, Tribuna de Aracaju e outros tantos. Montalvão foi, durante muitos anos, correspondente do Jornal do Brasil em Sergipe, jornalista atuante e reconhecido. Neste vídeo de memórias, ele nos fala da sua infância, vivida na cidade de Simão Dias, onde nasceu, e nos conta da sua família, dos seus pais e dos seus irmãos. Vamos acompanhar o depoimento do jornalista José Carlos Góes Montalvão. José Carlos Góes Montalvão, nascido em Simão Dias, a 26 de 10 de 1951, com exatos 69 anos, a mercê de chegar em outubro e vivenciar os 70 anos. O pai, Hélio Rosa Montalvão, minha mãe, Maria Rita de Cássia Góes Montalvão. Eu me lembro, né? Ou melhor, meu avô paterno chamava-se Aristeu Montalvão e minha avó, Adelaide Montalvão. Adelaide, inclusive, com um detalhe, eu não saberia a pronúncia e quanto mais escrever, mas você que estudou na Alemanha, a minha avó ainda carregava o nome, o sobrenome alemão, Fitzgerald, alguma coisa, né? Lembro apenas do meu avô, Fenelon. Nevinha, minha avó Nevinha. É porque eu não alcancei minha avó, certo? Quando eu nasci, ela já era falecida. No caso da parte materna, sim. A parte materna, minha mãe era da família Prata Góes, que tivemos um irmão dela, Dr. Belmiro da Silveira Góes, que foi desembargador, foi presidente do Tribunal de Justiça, professor da Universidade Federal do Sergipe, nos idos ainda de lá da Rua da Frente. Tio Belmiro era professor da Faculdade de Direito daqui de Sergipe. Aquela também José Prata Góes, que tinha uma loja na Rua João Pessoa, Dernier Cri Magazine, era irmão da mamãe, que é, no caso, pai de Dr. Haroldo, Dr. Max. Mamãe é irmã. Minha mãe é viva, meus pais são vivos. Mamãe era irmã de tio José. E também tinha tio Candinho, não sei se você se lembra, Cândido Dortas de Mendonça. Foi deputado estadual por 5 legislaturas, tendo como sua base Simão Dias, nos idos de 1960. Ele era deputado estadual, era uma liderança política, e foi o precursor, a bem da verdade, do surgimento da família Valadares, lá em Simão Dias. Porque, na verdade, tio Candinho era casado com a irmã de mamãe, aquele chamado tio indireto, né, que a gente sempre respeita os tios da gente, mas mamãe tinha uma irmã chamada Anete, morava ali na Rua de Lagarto, esquina com Estância, de fronte aquele pastel famoso, que é um trecho antes da antiga reitoria. Eu sei. Lagarto com Estância. Tio Candinho morava naquela casa de andar, ali na Estância com Lagarto. Isso. Eu e mais 3. Eu sou o mais novo da turma. Eu nasci em 51.
uma irmã que nasceu em 49, outra irmã que nasceu em 48, e um irmão que faleceu recentemente, vítima da Covid, que seria de 47. Adelaide, antigamente era Adelaide Maria Góes Montalvão, agora é Adelaide Maria Montalvão Brito, residente em Itapetinga, sul da Bahia. Maria Góes Montalvão é uma professora aposentada do Estado, lecionou durante muito tempo naquela escolinha da Dom José Tomás, com aquela tradicional. Exatamente. Ela foi professora de gerações ali naquela escolinha. Aristeu Montalvão Neto. Era mais na área, era corretor de imóveis. Eu sou filho de comerciantes. Meu pai é comerciante. Eu nasci dentro... A nossa residência é uma casa que existe hoje, meus pais residem ainda lá no mesmo imóvel. É uma casa de 6 portas, na Avenida Coronel Loyola, 132, em Simão Dias, e que outrora era chamada de Rua da Feira. Por quê? Porque era onde acontecia a feira semanal da cidade de Simão Dias. Posteriormente, muitos anos, bastante anos depois, que foi feito um mercado grande, novo, e nesse mercado a feira, então, foi transferida para o mercado, certo? Mas, então, eu nasci na Rua da Feira, também, ou Avenida Coronel Loyola, 132, numa casa que à frente era o estabelecimento comercial, e atrás a residência. Era um misto, residência e comércio. Uma casa razoável para os padrões de Simão Dias. A verdade seja dita, era de uma família de comerciantes na cidade. Papai, nos áureos tempos dele, teve 4, 5 lojas fora de Simão Dias. Inclusive aqui em Aracaju, ali na José do Prado Franco, esquina com Santa Rosa, ao lado da tradicional Associação Comercial de Sergipe. Você é um adivinhão. Era um corredor, a entrada e saída da casa era através da loja. A porta principal era a loja. A gente tinha que abrir uma das portas da loja para sair de casa. Mas lá atrás, lá no fundo, também tinha um portão, que também dava acesso a uma outra rua, certo? Simão Dias é pródigo de becos, de bequinhos pequenos, minúsculos. Amaral Cavalcante prometeu até escrever um texto sobre os becos de Simão Dias, e infelizmente não foi possível escrever. Então, era uma casa de corredor, e onde tinha 2 quartos do lado esquerdo e mais 3 quartos do lado direito, uma sala de visita, a sala de visita, a sala de refeições, e a cozinha e um quintal. Eu, criança, não tínhamos ainda água encanada em Simão Dias, cheio, acho que eram 8 porrões. Não sei se você se lembra da figura típica do porrão, que era para armazenar água. Muitas plantas, mas fruteiras não. Mas muitas plantas. Minha mãe sempre gostou de plantas. Na verdade, há um fato marcante em nossa família. Aristeu, na data em que ele completava 1 ano de vida, 15 de outubro, nasceu minha irmã Adelaide. A diferença exata de um ano entre um e outro. E com o nascimento de minha irmã Adelaide, minha avó paterna assumiu essa responsabilidade de ajudar a mamãe e levou Aristeu para ir morar com ela.
Vovó vivia sozinha com uma filha que não havia casado, era uma tradicional professora lá no município de Simão Dias, que a história da educação de Simão Dias tem registros da professora Yolanda Montalvão, foi diretora, secretária dos 2 principais colégios de lá de Simão Dias, e então na casa que vovó morava, era relativamente grande, vovó então levou Aristeu para ir morar com ela. E, em verdade, ele acabou crescendo na casa da avó paterna. Era relativamente perto da nossa residência, enquanto que na nossa casa ficávamos os 3 filhos, Adelaide, Tânia e eu, e meus pais, e mais a tradicional figura, amada e respeitada figura da preta Yaya, Mariana, que trabalhava conosco. Estudar, estudar, estudar e estudar era a ordem. Meus pais sempre tiveram esse norte de mandar estudar. Em verdade, pelo menos as lembranças que eu tenho, nós ajudávamos na loja, principalmente dias de sábado, que era o dia da feira. Então, o comércio era intenso, lá em Simão Dias, muita gente, né, na feira. Então, eu vivi Simão Dias até os 15 anos. Essa que é a verdade. Eu nasci em 51, em 66, eu me desloquei para Aracaju para poder estudar, porque o ginásio era o ponto máximo do ensino lá em Simão Dias. Então, eu fui transferido para Aracaju. Mas eu tenho uma lembrança da minha infância, adolescência, os dias de feira, a loja cheia de gente, era dia da feira, então mamãe, ao mesmo tempo que cuidava da loja, dava uma olhadinha lá na cozinha para preparar o almoço. Então, aquela coisa de interior, né? Aquela coisa de interior, amado interior. Uma das memórias afetivas minha maior é exatamente os almoços do dia de feira. Que a carne era novinha, fresquinha, comprada naquele mesmo dia, mamãe escolhia, já tinha o machante dela, enfim. E diga que carne, Jorge. Carne frita, besteira. Carninha cortadinha, carne frita, mas eu tenho uma lembrança. E mamãe fazia incrementos, né? Botava fígado, rim, eram as partes menores do boi. Eu sei, meu irmão, que com um bom caldo e uma boa farinha, dava sustância, saía bem alimentado. São lembranças, né, que me ocorrem agora. Mamãe sempre foi uma excelente dona de casa, prendada, né, na cozinha, no caruru, no vatapá de Dona Rita, era algo sublime. A coisa que mais me marcou em minha vida, eu penso que até hoje, foi a morte da nossa companheira, que nos ajudava em casa, nos serviços da casa, que tinha o nome de Mariana, uma preta velha, que quando meu pai casou, ela trabalhava com minha avó, e quando meu pai casou, ela foi trabalhar com papai e mamãe. Então, foi a nega Yaya que nos aciava, nos dava banho, nos protegia das peraltices e nos defendia nas coisas. E, lamentavelmente, eu tinha 14 anos de idade quando nós jantávamos, em torno de 7 horas da noite. Ela não se sentiu bem e foi conduzida casualmente exatamente para a minha cama, onde ela acabou falecendo em minha cama.
Então, foi algo que eu posso pensar que é o fato mais marcante de minha infância, adolescência. Porque nós tínhamos na Preta Iaiá a referência de vida, o sorriso bonito, o olhar bonito, era a nossa protetora, principalmente para mim, porque era o único homem, filho homem que existia lá na casa. Então, era traquina, como toda criança, e ela sempre tinha uns conselhos, ela sempre me protegia, diminuía os impactos de eu chegar tarde em casa, enfim, essa lembrança é muito marcante para mim. Chama-se Mariana, que morreu às 7 horas da noite. Mariana, se você atentar, tem 7 letras no nome, Mariana, e ela me marcou e me marca até hoje. Eu homenageei Mariana com o nome da única filha mulher que eu tenho, chama-se Mariana, é minha colega, advogada hoje, e foi um tributo à velha Preta Iaiá, que morreu em minha cama. Sim, foi uma casa grande, cada filho tinha seu quarto, certo? Ainda tinha quarto sobrando para eventual pessoa que chegasse. Uma casa gostosa, agradável, dentro dos padrões do interior dos anos de 1950, 1960, teoricamente era uma casa moderna, que paulatinamente foi trazendo coisas para casa, né? Porque não tinha, por exemplo, energia elétrica. Quando eu nasci, não tinha energia elétrica lá em Simão Dias. Não tinha água encanada. Aos poucos é que foi chegando isso. Então, eu me lembro da chegada da luz de Paulo Afonso, que gerou uma canção de Josa, o vaqueiro do sertão, que é filho lá de Simão Dias, e fez uma canção em homenagem à chegada da energia de Paulo Afonso. Em verdade, dessa música, que foi um sucesso na época, né? A chegada da luz de Paulo Afonso, para alumiar o meu sertão. Viva a Deus primeiramente, e a doutor Celso Sebastião, que trouxe luz de Paulo Afonso para alumiar o meu sertão. Depois é que chegou a água encanada, e foi um alívio, né, Jorge? Porque era um sufoco a gente abastecer, por exemplo, o chuveiro. Nós tínhamos um chuveiro lá no quintal, então aproveitávamos quando chovia e que os tanques, os porrões ficavam cheios, e nós transportávamos a água em latões de lá dos porrões até o reservatório lá do chuveiro no quintal, certo? Então, era um trabalho, viu? Isso era um trabalho, isso aí era um castigo. Ter que abastecer a casa toda de água. Era um trabalho. Para mim, eu tinha isso como uma atividade, né? Como um serviço. Eu não fui criado com muitas cobranças, e nesse ponto era cobrado. Dia de chuva, ninguém podia sair de casa, porque tinha que trabalhar, levando água, trocando a água dos porrões para deixar abastecida a casa. Além da Praça da Matriz, talvez fosse a principal rua da cidade, porque era a rua de chegada, era a rua que dava acesso ao caminho para Poço Verde, para Pinhão e para Lagar. E até mesmo passagem para Paripiranga, na Bahia. Na rua que eu residi, eu nasci, residi e cresci, tinha a feira aos sábados.
tinha um mercado pequeno, mas tinha um mercado de cereais de frente à nossa casa. Tenho lembranças que me vêm sempre à memória da família Espírito Santo, Oswaldo, Espírito Santo, e outros da família, que comercializavam farinha lá no Mercado Central de Simão Dias. Também, no ciclo natalino, o Natal era vivido na nossa rua, na Rua da Feira. Então, era marcante a arrumação dos barcos, da onda, do cavalinho. Então, eu que morava ali na fronte, era um prazer danado ajudar parece-me que era assim, o Raimundo, o proprietário desses brinquedos. E a gente ajudava ele a armar as coisas para dar uma voltinha, a primeira voltinha assim da galera que tinha participado da coisa. E de noite todo mundo tinha um dinheirinho para brincar no cavalinho, na onda, nos barcos. Então, são coisas marcantes. Outra coisa também muito marcante, que eu gostava muito, me ocorreu agora, é que, como eu registrei, a nossa loja, a nossa casa, era na Rua da Feira, na fronte mesmo. E havia o comércio de cerâmica, de boi de barro, exatamente na porta do lado de casa. Aí eu brincava com a artesã, dizendo para ela, na brincadeira, é claro, você só vende aqui na frente se você guardar os cavalos mais bonitos, os bois mais bonitos, para mim. Então, eu sempre tinha os cavalos, os bois de barro, porque na infância havia até uma brincadeira, uma competição. As crianças tinham o seu gado, o seu plantel, e uma das brincadeiras de infância era levar o plantel, levava para casa de um outro colega, para mostrar quem era que tinha o boi mais bonito, o cavalo mais bonito, o touro mais bonito. Enfim, nós fazíamos os currais, pegávamos palito de picolé e fazíamos as cercas e fazíamos os currais. São lembranças gostosas da minha infantilidade e adolescência. São coisas que me marcam, esses pontos que eu estou a registrar. Recentemente eu vi um artigo do companheiro Samarone e que me remeteu à minha infância, quando ele tratava do chapéu Ramenzoni 3X e numa capa que se usava, os vaqueiros usavam, os vaqueiros mais apessoados, vaqueiros que tinham dinheiro para comprar, não é? Então, eu cresci dentro de uma loja em que meus pais eram comerciantes, em verdade, prósperos comerciantes lá em Simão Dias, e que comercializavam esses produtos. A nossa loja tinha como carro-chefe a venda de chapéu, a venda de capas, que eu estou agora esquecido o nome, aquela capa bem comprida, que protegia bastante do frio. Papai vendia muito dessas capas, pesada, ela era pesada, essa capa. Então, eu nasci numa loja, né? Porque para ir para a rua eu passava pela loja. Então, papai vendia tecidos, a base era tecidos e chapéus, capas, certo? Naquela época era brim, tinha ninho de qualidade. Papai tinha um bom comércio. Chegou a ter unidade de ter loja em Paripiranga, em Lagarto, em Aracaju, se não me falha a memória, em Tobias Barreto.
Papai foi um grande vivedor. Eu tenho muito carinho pelo meu pai. Hoje ele está com 97 anos de idade. Mamãe com 95. Eles têm 69, 73. Eles têm em torno de 75 anos de casados.